Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você estará vendo o conteúdo dessa nossa conversa, mas espero que você esteja bem e que essa nossa conversa aqui seja edificante para a sua vida também e tudo aquilo que nós vamos conversar aqui. Alguns vídeos atrás a gente conversou sobre a educação reativa e a educação proativa. Eu me lembro bem que naquele vídeo eu falei, hoje eu vou falar mal, hoje a gente vai descer o sarrafo na educação reativa, né? Se você quer ver com maiores detalhes, o link está aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder, para se inteirar do que a gente vai conversar aqui, não precisa necessariamente, mas se você quer dar uma conferida lá, é só acessar o link que está abaixo aí para você conferir o outro vídeo que a gente já falou sobre isso, tá bom? Mas basicamente a educação reativa naquele contexto anterior foi mais criticando mesmo, né? Pais que são irresponsáveis na educação dos seus filhos, não se preocupam em investir, em treinar e ensinar os seus filhos antecipadamente. E quando o filho faz alguma coisa errada, se é que faz alguma coisa para corrigir seu filho, é a educação reativa, só age na base da reação, só age na base de quando o filho faz alguma coisa errada, de quando ele desobedece. E quando nós pais reagimos ao mau comportamento do nosso filho, algum pecado, quem faz dessa educação reativa o seu estilo de vida, geralmente acaba prejudicando e, enfim, se alterando e se descontrolando e de fato não educa, não ensina o seu filho. Mas hoje o objetivo é a gente não falar mal da educação reativa, mas dizer que, por que não a gente trabalhar os dois lados? Tanto a educação proativa, eu antecipar, quanto a educação reativa também quando for necessário. Porque afinal de contas, vai haver momentos em que, apesar do nosso investimento, apesar do ensino que nós temos com os nossos filhos, eles vão agir mal, eles vão agir com mau comportamento, eles vão pecar, eles vão precisar de uma intervenção direta, eles vão precisar de uma reação da nossa parte, certo? Mas existe uma reação positiva e é aqui que a gente quer conversar com vocês, né, sobre esse vídeo. E aliás, né, esse é o nosso objetivo, tá? Eu não sou detentor, né, de toda a verdade aqui. O que eu converso nesses vídeos é fruto de uma reflexão pessoal e, particularmente, eu tenho compartilhado bastante sobre esse livro, Criando Filhos pela Fé, Não por Fórmulas, tá? Então, educação proativa, né, reativa, que eu falei do vídeo anterior, está aqui, tá? Então é fruto de reflexão, você pode concordar, você pode discordar, você pode ter um ponto de vista diferente, você pode ter um ponto de vista mais profundo, né? E eu peço que essa nossa conversa, ela possa fluir, você pode escrever aqui no comentário o que você acha, enfim, tá bom? Mas é só uma forma de trazer um bom conteúdo aí, para você no mínimo estar refletindo a respeito, tá? Então, inclusive, fazer um merchan aqui, uma propaganda. Nós somos missionários, tá? Na área de treinamento aqui no Palavra da Vida Atibaia. E nós temos uma forma interessante para você poder nos apoiar e continuar o nosso ministério na área de treinamento aqui no SBPV, treinamento de futuros pastores, líderes, missionários e tal. Atuamos em várias frentes aqui, na parte de orientação de alunos, aulas mesmo também, grupão, discipulado, a coordenação de um curso de extensão aqui também, de sábado, que acontece. Então, e como missionários, precisamos levantar os nossos recursos e você pode nos abençoar, né, também com investindo em nossas vidas, e nós também queremos também investir na sua vida. Então essa é a nossa proposta de criarmos essa comunidade. O link também está aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre o nosso ministério, sobre a proposta dessa comunidade
E se você quer realmente investir, entre em contato com a gente para a gente poder explicar um pouco mais e você nos conhecer um pouco melhor também, ok? Mas vamos lá ao conteúdo desse vídeo: educação reativa e educação proativa, né? Existe um momento em que a gente pode reagir positivamente, né? Só para a gente poder relembrar, né? Quando a educação reativa ela é negativa, tá? Estou olhando aqui porque meu esboço do que eu vou conversar está aqui, tá bom? Alguns perigos, né? Que a gente discutiu no vídeo anterior é que normalmente pais que agem e educam só da forma reativa, eles vão agir de forma impulsiva diante do mau comportamento e o pecado do filho. Pais vão reagir de forma impulsiva, com raiva, geralmente, né? Com raiva, frustração, tristeza, diante do mau comportamento e do pecado dos filhos. Tá? Isso não significa que pais que educam proativamente também não podem incorrer nesse erro, né? E até gravei um outro vídeo também falando sobre a repetição. Procura no meu canal, mas eu posso deixar o link aqui também para você assistir, sobre a repetição. E às vezes a gente está ensinando, está repetindo e falando sempre, todos os dias ou todas as semanas, as mesmas coisas, e ainda assim o nosso filho vai reagir mal, ele vai agir com um mau comportamento, e a nossa tendência é reagir com frustração e às vezes até com raiva, dizer eu não aguento mais, né? Quantas vezes eu tenho que falar para você, todo dia tem que falar a mesma coisa e tal. Então, isso não impede de que pais que praticam a criação proativa dos filhos, eles reajam de forma negativa. Isso a gente vai conversar hoje também. Mas normalmente quem só faz a educação reativa, ele vai agir de forma impulsiva, tá? Pais que reagem de forma reativa, educam de forma reativa, eles tendem a não se concentrar no coração dos filhos, das motivações. Ele só quer saber de corrigir um mau comportamento, mas não aquilo que motivou ele a reagir, a ter esse mau comportamento, ao pecado. E um terceiro perigo é que se você não ensina o seu filho, outra pessoa vai ensinar. Até citei ali uma frase, um texto, né, do Charles Spurgeon, mas ele também tem uma analogia interessante, né, que um terreno limpo, uma terra limpa, não significa, se você não cultivar e não está sempre limpando ela, né, não implica que não vai nascer mato ali, né? Muito pelo contrário, a gente tem que estar sempre limpando, né, para que o terreno sempre esteja limpo, senão o mato vai tomar conta. E assim também é com relação aos nossos filhos, né? Se a gente for passivo, né, na educação dos nossos filhos, Satanás não vai ser. O mundo está influenciando seus filhos e a gente pode não gostar do tipo de influência que eles estão trazendo para os nossos filhos. Então, por isso que a gente não pode ser simplesmente reativo, a gente tem que ser proativo na educação dos nossos filhos, tá bom? Falamos o que seria uma educação proativa, né? Também, quando você se propõe a, desde cedo, ensinar o seu filho, ler a Bíblia com o filho, orar com ele, discipular o seu filho, conhecer a necessidade de cada um dos seus filhos. Eu tenho 5 filhos, né? E cada um dos meus 5 filhos, cada um deles tem uma necessidade específica, cada um é um indivíduo, veio da mesma barriga, veio do mesmo pai, da mesma mãe, mas cada um é diferente um do outro. Cada um tem suas particularidades, as suas peculiaridades, né? Então, se a gente não conhece, investe tempo para conhecer os nossos filhos, as necessidades dos nossos filhos, né, a gente pode fracassar também, né? Então, o investimento até na própria igreja local, né, de servir e ele também ser abençoado, né, pelo ensino de outras pessoas dentro do contexto da igreja local também, né? Agora, quando a gente exige um tipo de reação que ela é positiva na educação dos filhos, como eu já disse no começo, né, apesar de todo o seu investimento que você vai dar e investir em ensinar na vida dos seus filhos, vai ter momento em que eles vão reagir de forma negativa.
vai ter algum momento em que eles vão agir com mau comportamento. A despeito de você estar ensinando, investindo, repetindo, orando pelos seus filhos, com os seus filhos. Está servindo a igreja local. Nós somos seres humanos, pecadores, e não espere nada menos do que pecado na vida dos seus filhos, ainda que eles já sejam convertidos. Então, existe um momento, a gente não pode ficar só pensando em eu vou ser proativo, ensinar, achando que, em primeiro lugar, cair na utopia, né, de que meu filho não vai reagir mal, meu filho não vai agir com mau comportamento, ele vai ser um santo, né? Não vai ser assim. E, em segundo lugar, você cair no erro de dizer, poxa, mas eu já ensino ele, né? Eu já falei com ele. E às vezes só repetir, poxa filho, eu já falei isso para você e tal. Existe uma reação que nós precisamos, dentro do contexto geral, integral, na educação dos nossos filhos, em que a gente precisa ser tanto proativo quanto reativo também. Eu sei que esse não é o objetivo da autora do livro, né? Mas existem momentos em que a gente vai unir as duas coisas. A grande questão é, voltando na educação reativa, como que a gente pode ter uma reação positiva, né, diante do mau comportamento dos nossos filhos? Então, uma reação positiva, né, é quando o pai reage de maneira controlada e equilibrada diante do mau comportamento do filho. Isso é uma reação da nossa parte positiva. Do contrário do pai que age de forma impulsiva, com raiva e frustração, uma maneira positiva é, mesmo diante do mau comportamento do filho, do pecado do filho, eu ainda mantenho o meu controle. Eu reajo de maneira equilibrada e não impulsiva, porque afinal de contas eu já sei que meu filho é pecador, né, e que ele precisa muito do meu acompanhamento, do meu discipulado como pai, de investir na vida dele também. Então, ao invés de agir com impulsividade, uma forma que pode ser um problema, como já disse também, mesmo aqueles que são proativos na educação dos filhos, né, a gente reage de maneira controlada e equilibrada, não perde as estribeiras, né, diante do mau comportamento dos nossos filhos. Então, essa é uma forma positiva, né? Então, em vez de agir de forma impulsiva, com raiva, com uma punição, um castigo extremo, né, eu vou aproveitar esse momento do pecado, do mau comportamento do meu filho, para ensinar o meu filho, disciplinar ou discipular ele com paciência. Então eu vou aproveitar isso. Por exemplo, se a criança mente, né, e ao invés do pai simplesmente ficar indignado e perder as estribeiras por causa da mentira e apenas punir ela, né, com castigo, com uma disciplina, né, eu vou conversar com o meu filho, né, sobre a importância de sempre falarmos a verdade, explicar para o meu filho sobre as consequências da mentira, né? É o momento de eu ensinar o meu filho. Eu estou reagindo de maneira controlada, mas eu aproveito esse momento em que ele agiu com mau comportamento, com indisciplina, com o pecado, para poder ensinar o meu filho mais uma vez. Sim, ou de novo, o vídeo anterior, alguns vídeos anteriores sobre a repetição, né? Sim, eu vou ter que relembrar o meu filho. Lembra aquilo que a gente já conversou, vamos ler de novo na Bíblia, o que Deus acha da mentira, quais são as consequências da mentira e tudo mais. Então, essa é uma forma em que eu preciso intervir, eu preciso, como pai, reagir ao mau comportamento do meu filho. Eu não posso simplesmente fechar os olhos e achar que meu filho não vai pecar, mas isso faz parte, inclusive, do discipulado do filho, né? E eu acredito que um dos maiores impactos, né, de ensino na vida dos nossos filhos é quando eles aprendem a partir dos seus próprios erros. Na educação proativa, a gente quer ensinar os nossos filhos a serem sábios, né, e antever o erro e evitar o erro. Provérbios fala isso, né? Que o sábio, ele vê o erro e se desvia, e o tolo, ele segue adiante, mesmo apesar do erro evidente ali na sua frente. A gente quer ensinar o nosso filho o caminho da sabedoria, mas o grande aprendizado na vida deles, que vai fixar na mente deles, é que, poxa, eu errei, né? E nesse momento meu pai, minha mãe veio junto de mim e eu ensinei mais uma vez. Está vendo isso que a gente ensinou? Está vendo? Na prática, você foi um tolo, né? Você não agiu com sabedoria. Como que a gente age com sabedoria? Ao invés de falar mentira, você teria que ter falado a verdade,
ter arcado com as consequências, né? Mesmo que a consequência você ache que é uma consequência ruim, mas a verdade sempre ela tem que ser dita, né? Então, só estou dando um exemplo aqui. Então, essa é uma forma de a gente poder reagir de forma positiva, né? No comportamento, na educação dos nossos filhos, né? Então, uma educação proativa, né, na nossa reação, né? Seria o pai, ele já antecipou, né, esse tipo de comportamento, né? Pode acontecer. E já temos um plano para lidar com ele, né? Já estabelecer regras claras, é igual o velho exemplo, né? Você sabe que o meu filho pode colocar o dedo na tomada, né? E eu já crio estruturas, né? Já regras, não coloque o dedo na tomada, né? E já ensino ele sobre isso. Já posso até mostrar o que acontece, enfim. Né? Então já estou agindo de forma preventiva, né? Previamente explicada com uma criança, a criação e tal. Então isso faz parte de uma educação proativa, mas já pensando na possível reação, né? Então existe uma grande diferença entre você reagir de forma positiva ou negativa, né? Então eu posso, diante do mau comportamento do meu filho, né, não significa ignorar ele ou até recompensar. Outro dia eu vi um caso, né, compartilhando com vocês aqui, de uma criança que ela ficava o dia inteiro, não lembro quantas horas, 16 horas, uma coisa assim, absurdamente, jogando jogo, né, videogame e tal. Como consequência disso, né, o filho foi reprovado na escola, né, e sabe o que os pais fizeram? Pagaram uma viagem, foram em família para Disney, né, achando que, sei lá o que eles acharam, né, não sei. Então você está recompensando ainda. Seu filho agiu mal, teve consequências erradas e ainda você está recompensando ele pelas más escolhas que ele teve. E aliás, né, as más escolhas que o pai teve. Onde já se viu, né, o filho ficar pregado 16 horas no dia, né, jogando jogo na frente de uma tela? É extremamente prejudicial isso para a criança, né? Então, é a oportunidade sim de corrigir com graça, certo? Tendo em vista também o ensino do nosso filho, ser intencional. Mais uma vez, é uma oportunidade de você ensinar o seu filho. Então, eu posso reagir com raiva, apenas corrigir o comportamento, sem alcançar, sem ensinar o coração dos meus filhos, sem ensinar ele o caminho da sabedoria, sem ensinar ele como avaliar as motivações do seu coração, certo? Isso é uma forma negativa de reagir. Mas eu posso ser positivo, certo? Na minha educação reativa, certo? A partir do momento em que eu ajo com graça e com firmeza, mostrar para ele, para os meus filhos, que existe uma consequência, existe as motivações, o que te motivou a agir dessa forma, para você ter esse mau comportamento, o que te levou à mentira, o que te levou à maldade, certo? O que te levou à imoralidade, dependendo da idade dos seus filhos também, né? O que te levou à provocação, o que você queria tanto a ponto de você pecar para ter o que você quer realmente, certo? Ou o que você não queria a ponto de você estar pecando para você não ter aquilo que você não queria. Tudo é uma questão de avaliar a motivação do coração. Nós precisamos reagir dessa forma, com graça dos nossos filhos. Disciplinar sim, corrigir sim, aplicar algum tipo de punição sim, mas sempre com um ensino, sempre com o evangelho. Como eu já disse anteriormente, em alguns vídeos, sempre que eu falo sobre disciplina, sobre educação de filhos, aquele momento em que você precisa reagir ao mau comportamento do seu filho, com uma correção, com uma disciplina, né, com um castigo, algum tipo de punição, você deve aproveitar esse momento para ensinar o evangelho para o seu filho, além de sondar a motivação, ensinar, né, o caminho que agrada ao Senhor, na palavra de Deus, mas é uma oportunidade para você ensinar o evangelho para o seu filho, ensinar ao seu filho, se ele já é um crente, né, tem convicção da sua salvação, a aplicar as verdades do evangelho. Isso é uma maneira positiva de você reagir
ao mau comportamento, à educação reativa. Então as duas caminham juntos. Eu já ensinei antes, mas eu vou aproveitar esse momento para, com graça, com misericórdia e com firmeza também, eu poder ensinar o meu filho. Então tanto um quanto o outro, positiva, proativa e reativa, são necessárias na educação dos nossos filhos. Porque afinal de contas, o próprio Deus, ele age dessa forma com a gente também. O Deus, como nosso Pai, também inclusive tem um vídeo anterior falando sobre a paternidade de Deus, ele nos corrige com amor e com propósito, né? Por exemplo, Hebreus 12:6 vai dizer: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, disciplina a todo filho a quem ele recebe, né? Para que a gente seja participantes da sua santidade, né? Deus, ele não apenas nos pune, ele não ignora os nossos erros, mas ele nos ensina através deles. Através do nosso pecado, Deus, ele vai nos disciplinar para que com essa disciplina, com esse ensino que a gente recebeu, a gente cresça em santidade. Então o objetivo não é apenas corrigir os erros, mas formar o coração e o caráter da criança para que ela saiba andar nos caminhos de Deus. De novo, aproveitando esse gancho, né, saber andar, quando o filho aprende a andar, quantas vezes ele cai? E quando ele cai, como que você reage? Pô, filho, eu já ensinei que você tem que passar um pé de cada vez, né? Tem que erguer o pé. E aí você fica indignado porque o seu filho não sabe andar. Não. Geralmente a gente não reage dessa forma. Ele está num processo de aprendizado, onde ele está aprendendo a caminhar. E nesse processo de o seu filho aprender a andar, ele vai cair muitas vezes. Ele vai bater a cabeça muitas vezes, porque ele não mediu a altura direito. Ele vai escorregar muitas vezes. Ele está num processo de ensino. Então assim também, os nossos filhos, na vida espiritual deles também, eles estão numa crescente. Nós estamos, aliás, né? Até hoje, numa constante crescente. Isso é o que se espera de todo crente, né? Uma constante crescente na nossa caminhada cristã. Onde nessa constante caminhada cristã existe o ensino, existe a disciplina formativa, existe a educação proativa, mas nos momentos de queda existe a educação reativa de uma forma positiva, em que há o ensino para que eu continue crescendo e caminhando cada vez mais. E muitas vezes é nesses momentos de queda, nesses momentos de pecado, onde a gente é corrigido de forma correta, onde existe o ensino, a aplicação do Evangelho, a aplicação das verdades da Palavra de Deus, e há o crescimento na vida do seu filho. E é assim com a nossa vida também, né? É assim com a nossa vida também, certo? Então, isso que eu queria trazer, né? Hoje a gente não desceu o sarrafo na educação reativa, mas a gente apresentou que a educação reativa negativa, o pai ele é passivo na educação dos seus filhos, ele só intervém, né, diante do mau comportamento, não existe uma instrução prévia. Isso está errado, está errado. Você está levando o seu filho para o próprio mau caminho, para seguir a estultice, a tolice do próprio coração do filho, tá? Mas a gente precisa ser proativo, mas também a gente precisa ser também reativo, mas de uma maneira positiva na educação dos nossos filhos, tá bom? Então, comente aqui abaixo o que você acha, se você concorda, se você discorda, tá? Indico aqui de novo a leitura da Criando Filhos pela Fé, Não por Fórmulas, da Julie Lowe, tá? Então, comenta abaixo, vamos interagir, vamos conversar, ainda que você discorde de algumas coisas, é uma conversa, é um diálogo aqui também, tá? Esse vídeo aqui não passa por nenhum tipo de edição, eu gravo, né? Assim que eu acabei de gravar, eu já lanço ele pro YouTube também, tá? Então, fique com Deus, tá? Não se esquece de conferir na descrição aqui também sobre a nossa comunidade, alguns outros produtos que a gente tem ali, e-books, devocionais, tudo mais, que são maneiras de a gente poder alcançar os recursos para o nosso ministério. Fique com Deus e um forte abraço para você e a sua família.